Meus caros irmãos, minhas caras irmãs em Cristo, nós hoje estamos celebrando essa solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, conhecida também como solenidade de Corpus Christi, para reforçar a necessidade que nós temos de aumentar a nossa piedade em relação a Jesus Eucarístico. O Concílio Vaticano II, dentre tantas coisas que disse também que a Eucaristia é a fonte de onde emana toda a vida e o ápice, o ponto mais alto da vida cristã. Portanto, não deve ser negligenciada ou tratada como mais um dos sacramentos, dos 7 sacramentos, como muitos nos querem fazer crer. Inclusive gente de alta patente, intelectual, das faculdades. Eu passei por isso. Para que serve a Santíssima Eucaristia? Bom, em primeiro lugar, importa recordar o seguinte: essa festa foi estabelecida, essa solenidade foi estabelecida por causa de um grande milagre que aconteceu lá na Idade Média. Todo mundo sabe do milagre. O pão que se tornou carne no altar quando o padre duvidou por um momento da presença de Jesus Eucarístico na Santa Missa. Mas nós não temos os milagres antigos apenas para corroborar o que está acontecendo em cada Santa Missa. Nós temos aqueles muito recentes. Não sei se todos já ouviram falar, mas em 1996, 97, não sei bem ao certo, mas na década de 90, não faz muito tempo, aconteceu aqui na América Latina, em Buenos Aires, quando o Papa Francisco era ainda cardeal de Buenos Aires, ele era o arcebispo de Buenos Aires. Aconteceu um milagre eucarístico impressionante. O padre estava distribuindo a Eucaristia e no final da distribuição da Eucaristia veio uma pessoa da igreja e disse: tem uma hóstia consagrada jogada num candelabro lá na entrada da igreja. O padre chegou lá, viu a profanação eucarística, como ele não poderia comungar a hóstia naquele momento, pegou a hóstia, colocou num reservatório de água e pôs dentro do sacrário, para que, dissolvendo-se a hóstia na água, depois aquela água pudesse ser descartada com o máximo de dignidade possível. Essa era a norma local. Acontece que uma semana depois, quando eles abriram o sacrário e foram pegar aquele potinho de água com a hóstia dissolvida, eles se impressionaram, porque ela havia crescido de tamanho, estava vermelha e com um aspecto carnoso. O cardeal, o Papa Francisco atual, ele foi notificado a respeito disso e disse que se colocasse dentro de um potinho com água destilada e guardasse. Absolutamente ninguém saberia disso. E ela foi guardada por 3 anos, sem nenhum cuidado, sem nenhum preparo, refrigeração, nada. Foi guardada, simplesmente. E não aconteceu absolutamente nada de diferente. Permaneceu do jeito que estava. O cardeal, então, convidou um fotógrafo profissional para registrar esse milagre que havia acontecido. Bom, ainda não havia o laudo científico para dizer que a ciência não consegue explicar isso daqui, mas estava ali diante de todos algo maravilhoso que aconteceu. E então eles foram atrás desse laudo científico. Eles enviaram amostras para diversos laboratórios para analisarem o que era aquela substância. E ao longo de vários anos essas amostras foram sendo enviadas para esses laboratórios em Buenos Aires, laboratórios nos Estados Unidos. A conclusão geral foi a seguinte: aquela amostra era um pedaço de tecido humano do músculo do coração de um homem adulto de mais ou menos 30 anos. E não era qualquer pedaço do coração, era do ventrículo esquerdo, a parte do coração responsável por bombear sangue para todo o corpo. É a parte do coração que tem mais força, que bombeia sangue para todo o corpo. E o sangue era de tipo AB. Aí eu fui pesquisar, no Google, Dr. Google, tipo sanguíneo, receptor, doador universal. Falei, era o O positivo? Talvez, não lembro. Mas era o tipo O. Falei, mas que coisa estranha, Jesus está se doando aqui, o dele não é o doador universal, mas o AB é o receptor universal. Olha que coisa curiosa. Com o seu sangue ele se doa completamente a nós, mas ele quer receber o nosso e o de todos. Não é só um tipo.
é o de todos. E é um músculo do coração, aquele que tem mais força para poder bombear sangue por todo o seu corpo, que é a igreja. E tem mais. Eles disseram que este homem, ele estava sofrendo muito quando esse tecido foi retirado do seu coração. E o que é mais impressionante é que aquela amostra apresentava o tecido de um coração de um homem vivo. Porque a presença de algumas células no sangue indicavam que aquele tecido era um tecido de um coração ainda vivo. Não seria possível aquelas células estarem presentes naquele tecido, se aquele tecido não fosse fruto de um coração vivo. E eles ficaram muito impressionados, porque como é que vocês retiraram um pedaço do coração de alguém que está vivo e mandaram aqui para a gente analisar? Tipo, vocês estão loucos? Esse povo da igreja é louco? E aí eles contaram o que aconteceu e os cientistas ficaram estarrecidos, né? E chegaram à seguinte conclusão: nós não podemos dar nenhuma conclusão, nós não podemos dizer de onde vem, nós não podemos explicar isso daqui. E a igreja, diante disso, comprova, é milagre. Pertinho de nós, na década de 90, aqui no nosso continente. Isso quer nos ensinar, meus irmãos, que a força da Eucaristia não se perdeu ao longo da história, muito pelo contrário, só aumentou. E nós, o que vamos fazer diante dela? A Eucaristia, portanto, é o coração vivo de Nosso Senhor que está pulsando a todo momento, mas que nós não vemos, exige de nós a fé com toda certeza, e ela foi instituída, o sacramento da Eucaristia foi instituído para nos dar vida. Não é à toa que é um alimento. Todo alimento serve para nutrir o corpo, a Eucaristia serve para nutrir a alma e nos dar a vida eterna. E todos os outros sacramentos, eles foram instituídos justamente para que nós recebamos a Eucaristia. O batismo nos dá a graça santificante que vai ser crescida depois, que vai aumentar com a Eucaristia. O sacramento da penitência retoma para nós a graça santificante que nós perdemos pelo pecado mortal, para que recebamos a Eucaristia. O crisma aumenta em nós a graça santificante para que a Eucaristia dê mais fruto ainda em nós. Assim também o sacramento do matrimônio, que é um sacramento de serviço, aumenta a graça santificante em nós para que a gente se doe no casamento, tendo força a partir da Eucaristia. Assim também o sacramento da ordem, para se doar no sacerdócio, tendo força a partir da Eucaristia. Unção dos enfermos, por aí vai. Todos os sacramentos giram em torno da Eucaristia. Isso não são palavras minhas, são palavras de um doutor da igreja chamado Santo Afonso Maria de Ligório. E ele ainda diz o seguinte para nós: que quando nós comungamos, nós nos unimos a Jesus de forma tão íntima, tão profunda, semelhante a 2 pedaços de cera, de vela, que quando se derretem, se juntam, e nós já não sabemos mais qual é o pedaço A, qual é o pedaço B, porque se uniram e estão lá, unidos, intimamente unidos nesse momento. É isso que acontece conosco quando nós comungamos Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, é isso que deveria acontecer conosco quando nós comungamos Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se há muito de nós ainda durante a comunhão eucarística, o problema não está com Jesus, o problema está conosco. E esse sacramento, ele foi instituído para basicamente 2 coisas: nos alimentar como refeição espiritual, e esse parece ser o principal dos motivos pelos quais as pessoas se aproximam da Eucaristia. Eu preciso de Jesus, muita gente fala, né? Eu preciso de Jesus, está em pecado mortal, não se confessa há muito tempo, não está nem um pouco comprometido a mudar de vida, mas chega na igreja: padre, eu senti que eu preciso de Jesus. Eu vou te dizer, meu benzinho, sentiu errado. Porque se nós não estamos bem para comer um tão augusto sacrifício, um tão augusto alimento, nós não comemos. Você vai dar para uma pessoa que acabou de sair da UTI uma pizza de 4 queijos bem gordurosa, com muito ketchup, chocolate, borda recheada com catupiry? Só se você for louco. Em pecado mortal nós estamos na UTI, e nós não podemos receber esse alimento. Nós precisamos da purificação interior, nós precisamos da cura da alma, para que esse alimento, ele possa trazer de fato fruto para nós, e não seja a causa da nossa condenação, da nossa destruição.
Imaginem só um médico vendo chegar um pacotinho do iFood, do McDonald's, Cochepó, para o seu paciente que está lá internado, em fase terminal, em situação debilitadíssima, mas ele tem um último desejo, ele quer comer um Big Mac. Vai terminar de se matar, né? Vai terminar de se destruir. É assim também conosco. A Eucaristia é o maior, o mais perfeito de todos os alimentos, e se nós não estivermos preparados para recebê-lo, que não o recebamos. O que é que temos que fazer? Procurar a confissão, nos arrependermos de nossos pecados, mudar de vida e então se alimentar da Eucaristia, porque ela faz crescer o amor de Deus em nós. E aqui que está o segundo ponto, do segundo objetivo principal, do segundo dos efeitos principais da Eucaristia. Em primeiro lugar, ela nos alimenta com uma refeição espiritual, mas também ela nos dá grande força para atender à perfeição da caridade e para resistir aos inimigos. Agora vejam que contrassenso: se nós não queremos ser perfeitos na caridade, se para nós a mediocridade está muito bem, obrigado, nós não queremos nos doar tanto, nós não queremos nos entregar tanto, está tudo bem ser medíocre, só não pode falar, né? Porque para os outros a gente tem que aparecer como supra-sumo de alguma coisa. Mediocridade é feio, importa parecer maravilhoso, ser não precisa, basta ser medíocre. Então, se você é medíocre, se nós somos medíocres, não tem como lutar para manter uma vida mais alta, mais exigente, mais sacrificada, mais perfeita. A pessoa não quer. Como é que ela vai receber a Eucaristia? Para fazer aquilo frutificar dentro de si? A Eucaristia serve como alimento espiritual, graças ao bom Deus, mas serve também como força para nos ajudar a atender à perfeição da caridade, que exige sacrifício, e a combater contra os nossos inimigos, o mundo, a nossa própria carne e Satanás. Quem não está disposto a lutar para amar Jesus, quem não está disposto a lutar para mudar de vida e se aproxima ainda assim da Eucaristia, é como um parasita, infelizmente, está sugando apenas do corpo de Cristo e não dá nada. Só suga. O que é que nós poderíamos fazer para mudar essa situação? Isso vale para todo mundo, para quem está chegando agora na igreja, para quem já há muito tempo está na igreja, comunga e não vê mudança significativa na sua própria vida. É necessário que nós estejamos atentos para duas grandes coisas para nos ajudar a aproveitar bem os frutos deste augustíssimo sacramento. A primeira dessas grandes coisas é preparar-se bem para receber a Eucaristia. Uma preparação que pode ser uma preparação remota, num primeiro momento, uma preparação mais distante, que significa simplesmente o desprendimento das criaturas, a pobreza interior. Santa Teresa nos ajuda a entender isso daqui dizendo o seguinte: jamais procureis, ela fala para as irmãs dela, né? Jamais procureis por artifícios humanos sustentar-vos, porque morrereis de fome, e com razão. Todo aquele que procura alimentar o seu coração com coisas materiais, realidades puramente humanas, horizontais, morrerá de fome. Qual é a solução que ela dá? Fitai vosso esposo, ele vos há de sustentar. Olhai vosso esposo, olhai para Jesus, estejais atento para aquilo que o Senhor está falando convosco. E então o alimento vem, e então vale a pena, de fato, aproximar-se deste augustíssimo sacramento, santíssimo sacramento, que vai nos dar uma vida nova, porque na medida em que a gente se esvazia de nós mesmos, dos nossos gostos, dos nossos apegos, e creiam-me, nós temos muitos apegos, muitos mesmo, e talvez essa seja a batalha mais difícil, num primeiro momento, contra a qual a gente vai precisar lutar. A batalha contra os nossos apegos. Vencer a ira, vencer os pecados contra a castidade, isso é balela. Quero ver lutar contra os próprios apegos, o amor próprio desordenado. Essa é uma luta dura. E essa é uma boa preparação para quem quer se aproximar da Eucaristia. Mas mais proximamente, uma preparação mais próxima, significa preparar-se da seguinte forma: um dia antes de você vir à missa, à noite, já comece a se colocar numa posição de quem vai receber algo muito grande. Coisa simples, pequena, mas atenta. De manhã cedo acordou para vir à missa? Eu não estou indo para qualquer lugar.
Eu estou indo para receber Jesus. É importante fazer esse esforço, gente. Fazer esse esforço de pensar deliberadamente nessas coisas, porque senão é muito fácil que as nossas distrações acabem dominando o nosso coração. E a gente pensa em absolutamente tudo, menos na Santíssima Eucaristia. E eu posso dizer para vocês, não dá para a gente julgar. Nós não podemos julgar o coração de ninguém. Mas as atitudes de quem se aproxima na hora da Sagrada Comunhão para receber Jesus no Santíssimo Sacramento, a atitude corporal revela muita coisa: distração, indiferença, rotina e por aí vai. Vai receber a Eucaristia com a mão no bolso, vai receber a Eucaristia de braços cruzados, vai receber a Eucaristia olhando para o teto, conversando com outro. Acho que não está muito bem sintonizado com o que está acontecendo aqui, né? Acho que não. Pior ainda quando tem esse momento de silêncio depois do eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aí tem um momento de silêncio. Em algumas igrejas, aqui não, graças a Deus, né? Mas em algumas igrejas o momento de silêncio é silêncio para poder conversar. Não está fazendo nada, então agora a gente pode conversar. Pode conversar com fulano, pode conversar com Beltrano. O que a gente está fazendo na missa? É só um evento social? É só para cumprir meramente o preceito? Não vai servir de muita coisa, né? Para a nossa salvação. Então essa preparação mais imediata, que exige de nós a fé. Quem é que nós estamos recebendo? É o Deus Salvador, nosso Senhor, está vindo até nós e dentro de nós. É que nós não paramos para meditar isso, porque isso é grandioso, é grande demais. Não entra na nossa cabeça o fato de que Deus se fez comida. É uma pobreza tão radical, porque não bastava Ele ter morrido na cruz, agora Ele se fez comida para nos alimentar. É pobre, 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 para nos fazer ricos. E Ele vem. E depois importa ter uma grande humildade ao se aproximar da Eucaristia, como que pedindo ao nosso Senhor que abra o nosso coração para realmente receber o Deus do céu na terra seca, árida, imperfeita do nosso pobre coração. Ser humilde para reconhecer: se Deus quer vir a mim, eis-me aqui, embora imperfeito eu seja. Mas isso somente depois de ter passado pelo sacramento da confissão e estar preparado em estado de graça. Senão é muito pior. É Big Mac na UTI. Não vai dar certo. Aumentar os desejos por Nosso Senhor na Eucaristia ajuda muito também. Coisas muito concretas. Você pensar ativamente, combater a preguiça mental para rezar durante a missa, não conversar durante a missa. Rezar ativamente, colocar o seu coração ali. E você pode me dizer: padre, mas eu estou frio, eu estou árido, eu estou distraído, eu estou pensando em 1 milhão de coisas, da morte da bezerra até não sei o que. Tá bom. Nosso Senhor não vai te julgar por aquilo que você não consegue controlar, pelos seus sentimentos, pelas suas sensações. É por aquilo que nós fazemos. E nós podemos ter essa atitude interior ativa de querer aumentar o nosso desejo, de querer aumentar a nossa devoção a Jesus na Sagrada Comunhão nesse momento. Então, sem preguiça mental durante a Santa Missa. Isso vai nos ajudar muito a receber Jesus na Eucaristia. Pronto, preparação. Falei bem por alto, só para dar algumas dicas e a gente poder meditar um pouquinho a respeito disso. E agora, e depois? E depois que a gente recebe Jesus na Eucaristia? Bom, tem a ação de graças. Alguém disse o seguinte, um grande santo: o tempo depois da comunhão, Santa Maria Madalena de Pazzi, na verdade, ela disse: o tempo depois da comunhão é o mais precioso de nossas vidas. Eu vou repetir: o tempo depois da comunhão é o mais precioso das nossas vidas. Agora vamos causar um exame de consciência aqui. O que é que você está fazendo com esse tempo? Quando você recebe Jesus na comunhão, a sua oração é 10 segundos. Senta no banco: Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Quem que está ali dentro? Quem que está te chamando? Quem que está te olhando nos olhos? É Ele. É Ele que está gastando tempo, Ele que está se entregando, é Ele que, imolado, não nos esqueçamos, é o Cordeiro imolado que vem até nós, sacrificado, perfurado, maltratado, cuspido e açoitado.
é Ele. Nós não podemos tratar de qualquer forma, pelo amor de Deus. E muitas graças são perdidas porque nós não comungamos bem. Estamos perdendo a oportunidade de crescer. Comungamos mal, comungamos de qualquer jeito, tratamos o Senhor de qualquer jeito. A sua vizinha que vem na sua casa te visitar, por mais que você não queira que ela esteja ali, e depois acabe até colocando uma vassoura de cabeça para baixo lá atrás da porta para ela ir embora rápido, visita, né? Incômoda. Mas você a trata bem, e a trata melhor do que Jesus quando vem no seu coração. Por quê? O que está faltando? Está faltando fé. Falta fé na igreja, falta fé no ministério sacerdotal do padre, que é capaz de realizar esse milagre. Isso eu digo também para mim, falta fé no meu sacerdócio, naquilo que as minhas mãos são capazes de fazer. Isso para mim ainda é um assombro. Falta fé na própria Eucaristia. O que é que nós vamos precisar? Que o corpo se transforme em carne aqui nos nossos altares? Isso não é necessário, meus irmãos. A Tomé, Jesus disse: creste porque viste, mas bem-aventurados aqueles que irão crer sem ter visto. Somos nós. Por isso precisamos aproveitar bem o tempo da ação de graças depois que nós recebemos Jesus na Sagrada Comunhão. E esse tempo deve durar mais ou menos uns 15 minutos, que é o período de tempo em que nosso Senhor fica dentro de nós nas espécies eucarísticas. Depois o nosso organismo consome as espécies eucarísticas e o Senhor sacramentalmente não está mais presente dentro de nós. Padre, Jesus desapareceu? Não, Ele está lá, na graça, mas não mais sacramentalmente presente. Tem uma anedota curiosa da vida de São Felipe Neri, que diz o seguinte: um senhorzinho ia lá e participava da missa e comungava, e antes mesmo da bênção ele saía vazado, correndo. E São Felipe Neri começou a notar aquilo e pediu para os acólitos: olha, a próxima vez que ele vier aqui fazer isso, vocês peguem 2 tochas e vão atrás dele. Vocês fiquem preparados hoje, tá? O povo que sair correndo da missa já deixa as tochas preparadas. Pega do altar, pega das imagens, porque vai precisar. E lá vai o homem, os acólitos atrás do homem. E o homem olhando: o que esse povo vestido de missa, com tocha na mão, está me seguindo, está me perseguindo. E aí ele perguntou, né? Uai, o que é isso? Os meninos disseram: o Padre Felipe mandou a gente fazer isso porque Jesus está dentro de você. Nós somos sacrários vivos. A gente honra Jesus no Santíssimo Sacramento, mas não o honramos dentro de nós. E sinceramente é muito triste quando nós expomos o Santíssimo depois da Santa Missa, e as pessoas ficam esperando a brecha de silêncio que o padre vai dar para levantar e ir embora, como se tivesse muita coisa importante para ser feita. Se você tem que ir, vá com Deus, Nossa Senhora te acompanha. Mas se não tem, por que ir? O que é que há de mais importante do que estar com Jesus? Padre, eu preciso fazer o almoço, eu preciso limpar a casa. Sério? Vou te dar um desconto. Não precisa agora ainda, né? Dá uma descansada aqui com Jesus. Não está sempre reclamando: ninguém valoriza meu trabalho, a gente trabalha o dia inteiro. Pois é, descansa com Jesus. Passa tempo com Ele. E se a gente está muito distraído na hora da comunhão, o que fazer? Ajuda você ter algum livrinho de devoção, um livrinho curto, com frases curtas, para aquilo te relembrar a respeito do que é que está acontecendo ali, ou você se lembrar da homilia do padre e das leituras da missa e de qualquer outra coisa que te estimule a falar com Jesus. Fale com Jesus, abra seu coração para Jesus, converse com Ele, não precisa de fórmulas prontas. Fale e peça graças, Ele está ali. É uma fornalha ardente de amor, só que se a vara do nosso coração estiver verde, é difícil de pegar. Nós temos que ser vara seca, pobre, desidratada de amor próprio, para que Ele venha e nos consuma, e consuma rapidamente. Não precisa, portanto, ter muitos grandes, nobres sentimentos de devoção na hora que vai comungar. Basta ter essa atitude: eu quero receber nosso Senhor, eu quero valorizar o Senhor aqui dentro de mim, eu quero estar com Ele. Por mais ou menos uns 15 minutos, ter essa atenção voltada para nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que mesmo durante os avisos da missa, Jesus está ali, então vamos fazer guerra aos avisos da missa? Guerra contra mim, né? Arrumando um problema contra mim.
E isso significa também que quando acaba a Santa Missa, Nosso Senhor ainda está presente. Então não tem problema ficar mais uns 5 minutinhos em oração, adorando. A gente não tem costume, ok, mas costume se cria. Vamos criá-lo e vamos aproveitar bem esse momento com Nosso Senhor. E se você não pode comungar por razões diversas, não teve confissão no dia, você está numa situação irregular, precisa regularizar, tem que casar, etc., ainda não abandonou o pecado, faça uma comunhão espiritual. Não é a mesma coisa, mas é alguma coisa. Deseje Nosso Senhor que pela graça venha até você e fale com Ele e peça a Ele a graça para mudar de vida. Gente, a Eucaristia é a coisa mais importante que nós temos e teríamos trilhões de coisas para serem ditas, mas é importante notar isso. O coração de Jesus está bombeando vivo na Eucaristia. Para quê? Para nos dar vida. Ele é refeição, nos alimenta e Ele quer nos ajudar a combater o pecado, a combater o mal. Só que se nós não estamos dispostos ao sacrifício de nós mesmos, a Eucaristia dará pouco fruto. E aí comungaremos e não veremos nada de novo acontecendo. Esse é um bom dia para pedir a Jesus a graça de se molar com Ele, por Ele e nele, para que o sacrifício dele seja tudo em nós e nós podemos alcançar o reino dos céus porque nos doamos, como Ele também fez. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.